Free audio post-production by Alphonic.com. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E que o Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, venha dirigir, conduzir e falar conosco através da nossa meditação e reflexão, esse estudo que temos feito do Sermão do Monte. Da mesma forma que aqui no Sermão do Monte, o Senhor Jesus tem invertido os valores, como vimos aí a princípio, que o mundo vê os bem-aventurados como os fortes, os poderosos, e ele começa: bem-aventurados os pobres em espírito. Já que está havendo já essa inversão, hoje eu gostaria de começar tocando pelos pontos mais complexos e chegando até as camadas mais simples. O contrário do que temos feito ultimamente, que é construindo um raciocínio sólido e chegando às camadas mais profundas na nossa meditação. Deus se revela àqueles que se submetem à sua vontade, porque Deus não pode alcançar com o seu consolo aquele que é o resistente, o orgulhoso, aquele que é o autossuficiente, aquele que pode existir por si mesmo, pode sobreviver por si mesmo, pode sustentar a si mesmo e, por fim, então o que resta? Salvar a si mesmo, coisa que é impossível. Agora Deus, ele consola aqueles que se rendem. Nós podemos acompanhar aqui no capítulo 4 de Tiago e versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Se nós vermos um pouquinho antes, no versículo 6, podemos ler o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É impossível que uma pessoa ela venha conseguir que essa promessa venha a ser manifestada e materializada em sua vida se ela for orgulhosa, porque para se chegar a Deus e ele chegar-se a você, a pessoa ela deve rasgar o seu coração diante de Deus, ser completamente sincero e transparente e não haver um personagem, não haver um teatro, não se apresentar diante de Deus como esse autossuficiente. Não tem como Deus ajudar aquele que não precisa de ajuda. Não tem como socorrer aquele que não precisa de socorro. E nem sarar aquele que não está machucado. Ou perdoar aquele que nunca errou. Aqueles que querem ter essa postura diante de Deus, é o versículo que acabamos de ler. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, quer dizer, se achega, ajuda, se manifesta, se revela aos humildes. E sobre a humildade, nós meditamos anteriormente quando lemos sobre os pobres em espírito. Muitas pessoas não são consoladas porque ainda resistem a Deus, querem ter uma aparência, um mérito, e por faltar essa rendição real, muitos ainda dizem estar esperando que Deus venha lhes ajudar, sendo que diante de Deus elas demonstram não precisar de ajuda. Agora, a verdade é que essa pessoa que quer ser esse bem-aventurado que chora e será consolado,
E claro que nós já vamos chegar a esse ponto, mas aí começa a inversão. Feliz aquele que chora. Mas como é que pode estar feliz uma pessoa que está chorando? E claro, o choro que é dito aqui não é um choro de alegria, e sim um choro de tristeza. Porque o choro de alegria não necessita ser consolado. Mas a verdadeira postura de estar rendido, quebrantado, exposto, vulnerável diante de Deus e ser então como uma ovelha, mas diante do mundo, das guerras, das batalhas, das circunstâncias, ser um leão, não um leão fraquinho, um leão feroz, de guerra. O próprio Senhor Jesus demonstrou isso em sua personalidade, porque o Senhor Jesus foi manso, um cordeiro, mas quando falava com os fariseus, com os religiosos, com aqueles que mais tarde o condenariam, ou quando ele enfrentava o mal e expulsava os demônios, ele não era uma ovelhinha indefesa, e sim um leão poderoso e forte, onde ele desfazia e expulsava o mal. E não dá para expulsar o mal com gentileza. Oh, por gentileza, pode se retirar daqui. Mas o Senhor Jesus, pelo seu poder e pelo temor diante da palavra de Deus, e por ser Deus, expulsava. Não dava espaço para o mal nem falar. E o próprio Senhor Jesus falou também sobre essa postura. Nós podemos acompanhar no capítulo 10 de Mateus, versículo 16. E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobo. Então deve-se haver esse equilíbrio entre a postura firme no combate, na batalha, na guerra, mas diante de Deus estar sempre com o coração quebrantado. Diante do mundo, um bloco, uma fortaleza, uma muralha, mas diante de Deus, um barro. Justamente o barro para ser moldado na mão de Deus, o formato que o Senhor Jesus precisa que sejamos. Mas agora, além da relação de submissão à vontade de Deus, Deus que é Senhor, soberano, Rei, eterno e Criador, Deus deseja uma intimidade com quem baixa a guarda diante dele. Porque o que Deus quer é, na verdade, uma amizade com essa pessoa sincera, essa confiança total e completa, essa dependência, essa entrega, essa rendição, e não só isso, essa união. E isso só acontece quando a pessoa ela desarma o coração. Bom, como falamos anteriormente, estar sempre com o coração quebrantado diante de Deus. E nós podemos verificar essa realidade lá em Salmo, no capítulo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Porque a verdade é que todas as pessoas estão quebradas de um jeito ou de outro, doentes, seja no corpo, na alma ou na mente. Todas, sem exceção,
estão diante e inseridas nesse estado de degeneração e corrupção espiritual que o ser humano já nasce, porque nasce à imagem e semelhança não de Deus, como no princípio Deus criou, e sim a imagem e semelhança do homem, porque a Bíblia diz que depois que Adão pecou, todos que nasceram depois dele nasceram à sua imagem e conforme a sua semelhança. E quando a pessoa ela baixa a guarda, ela pode se permitir que ao invés de permanecer degenerada, Deus venha regenerar e não só regenerar o estado divino do ser humano, mas dar uma nova vida, uma nova identidade. Agora, o mundo valoriza aquele que não chora, aquele que nunca demonstra nada, ou aquele que chora em excesso para exibir a sua dor. O mundo diz: não chore, seja forte. Ou então, mostre que está mal para chamar a atenção. Porque o ser humano já nasce carente, necessitado de uma atenção especial. Mas o choro que o Senhor Jesus honra não é o teatral e nem aquele negado, mas é aquele choro sincero de quem reconhece o pecado, de quem reconhece a dor da alma, a saudade de Deus, daquele que percebe que durante toda a sua vida ignorou e desprezou a Deus, mesmo não sabendo, e que toda a sua vida, mesmo até tentando se esforçar para ser justo, foi injusto e cheio de erros, falhas, defeitos e pecados. Então, esse choro que é consolado a esse bem-aventurado não é o choro das tristezas do mundo, e sim o choro de quando você reconhece que precisa de perdão, quando você reconhece que precisa de um Salvador. E se nós acompanharmos também aqui no livro de Tiago, no capítulo 4 e versículo 9, diz assim: chorai, lamentai-vos e convertei-vos. Então o choro, ele não é o final, mas ele é o primeiro passo. Claro que vem a lamentação, e não é errado você se lamentar. Poxa, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu vivi nessa situação e eu só precisava chegar diante de Deus, que Deus chegaria a mim. Não é errado. Agora, o errado é a pessoa se manter se lamentando e não partir para uma atitude. E essa atitude está bem clara: convertei, se converter. E a conversão, ela é quando uma pessoa está indo num caminho e ela percebe que esse caminho está errado e ela converte o seu caminho para outro caminho. E a Bíblia mostra um caminho único e muito superior, chamado Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse sobre isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. E Deus sabe muito bem distinguir entre esse choro, que é o choro que permite a cura da alma, e aquele choro que é só uma performance, é só um teatro. Agora,
o Senhor Jesus inverte os valores do mundo ao dizer que feliz é aquele que chora. Porque o mundo, não é? Se você olhar o Instagram, dificilmente, a menos aqueles que, para chamar a atenção, acabam por algum motivo postando. Mas o mundo normalmente diz: olha, feliz é aquele que ri. Tanto que você sempre vai encontrar, dificilmente você vai encontrar uma foto de alguém chorando. Todas as fotos, selfies e etcétera, mesmo que o sorriso seja falso, é mostrando os risos. Olha só como eu estou feliz, né? Tem aquela validação. Eu preciso me validar diante do mundo que eu sou feliz. Olha o meu sorriso no rosto. Olha como é que eu estava feliz nesse momento. Olha como minha vida é perfeita. Olha como eu posso viver essa vida muito melhor do que os outros por aí. Agora, o Senhor Jesus diz: feliz é quem chora. Mas, como dissemos, não é qualquer choro. É aquele que gera o quebrantamento, a rendição, o arrependimento, a transformação. É aquele choro que transforma aquele bloco ou aquele vaso rígido, mas rachado em barro e permite o oleiro moldar uma nova e uma obra superior. Agora, essa inversão do reino de Deus é algo que escandaliza aqueles que são religiosos. Porque o que é religioso, ele sempre quer pôr um peso na vida do próximo, mas na dele, ele sempre quer mostrar um título ou um personagem santo, puro, forte. Agora, o feliz é o que chora, é tão mal compreendido pelo mundo, porque a lucidez do mundo em relação à própria vida, à realidade, o universo, e até mesmo o que é concernente a Deus e o mundo espiritual, é tão pouca que não se pode chamar de lucidez. A maior parte das pessoas estão adormecidas em suas próprias vidas, dilemas, e por que senão não dizer em suas fantasias e ilusões. Agora o choro do justo é diferente. E justo diante de Deus não é aquele que faz tudo perfeito, porque isso não existe. Claro, aquele que se esforça para fazer tudo direito, mas é aquele que é sincero diante de Deus e busca fazer o que é melhor para Deus e não para si mesmo. O justo chora, e isso diante de Deus pode-se dizer até que é bonito, porque o justo chora pela tristeza espiritual, ele chora por compaixão pelas almas, pelas pessoas que ainda não puderam conhecer a Deus. O justo chora pela presença de Deus, pelo arrependimento e também por gratidão de tudo o que Deus fez, tem feito e o que fará. E podemos acompanhar isso muito bem aqui no Salmo 126, versículo 5, que diz: os que semeiam em lágrimas colherão com júbilo. Quer dizer, aqueles que semeiam, que plantam a sua vida chorando, irão colher com muita alegria. E são nesses momentos que mesmo aquele que conhece a Deus chega num estado aonde se restam só as suas lágrimas, é onde Deus pode se aproximar mais, porque o coração está completamente quebrantado e quebrado.
E são nesses momentos de maiores aflições onde aquele que já conhece a Deus pode experimentar muito mais a vontade e poder e consolo de Deus. É ali em meio às lágrimas, aonde as respostas de Deus e a voz de Deus fica muito mais nítida e evidente. E o Espírito Santo consola esses que são sinceros, humildes e aqueles que se entregam a Deus. E o Consolador, que é o Espírito Santo, não vem para qualquer pessoa, mas para aqueles que se rendem a Deus. Então, se olharmos com um olhar muito mais atento e profundo, o Senhor Jesus diz que aqueles que choram serão consolados. E uma das promessas do Senhor Jesus é exatamente essa. Lá em João, capítulo 14, versículo 16, o Senhor Jesus diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é a totalidade da presença e do poder de Deus dentro da pessoa, ele vem para habitar, consolar, ensinar, guiar, unir a pessoa em uma única unidade com Deus, fazendo com que a pessoa esteja em Deus e Deus, na sua totalidade, esteja dentro da pessoa. O poder que criou todo o universo no haja luz, aqui entra dentro da alma do ser humano. Uma alma degenerada, mas aqui para regenerar, devolver o aspecto, a imagem e semelhança divina para a pessoa. Mas o Espírito Santo, ele não impõe a sua presença ou a sua vontade, mas ele entra nos corações quebrantados. Isso quando buscado. Claro que a maior vontade do Espírito Santo é vir e habitar o interior de todas as pessoas. E ele não resiste a essas que são sinceras e têm o seu coração quebrantado. Agora, se nós viermos e notarmos lá no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, é dito assim: Sobre a casa de Davi derramarei o espírito de graça. E olha, note que é o espírito com E maiúsculo, se referindo exclusivamente ao Espírito Santo. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão. Mas esse consolo de Deus, ele às vezes não é instantâneo, na hora. Isso depende muito da sinceridade, da entrega, da rendição, do quebrantamento do coração da pessoa. A promessa não diz que o choro será evitado, mas que o consolo virá. Deus não impede que as lágrimas venham rolar pelo rosto, mas ele colhe cada uma delas. Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56, versículo 8. E o consolo aqui é uma antecipação do reino dos céus. O Senhor Jesus fala como o rei, e o reino não é o reino desse mundo, e sim o reino dos céus. Mas o reino dos céus, ele não é algo só no futuro, não é algo só presente no Apocalipse, mas é algo que começa hoje, aqui no presente, como começou também há 2000 anos atrás. Porque quando o Espírito Santo, que é o Consolador, ele vem e habita dentro de uma pessoa,
é o momento que ele decreta o haja luz e inaugura dentro da pessoa o reino celestial de Deus, o reino dos céus. Então, quando o Espírito Santo vem, aquele indivíduo passa de ser um habitante terreno do reino do mundo e passa a ser um habitante do reino dos céus. E não só isso, nessa terra, essa pessoa passa a ser um ministro do reino de Deus. Assim como existem os consulados de uma nação em outra, aquele que recebe a presença de Deus se torna esse ministro desse consulado. E o consulado é uma nação dentro da outra. Por exemplo, estamos no Brasil, e se houver aí o consulado da Espanha, dentro do consulado da Espanha é território espanhol. Então, no consulado do Reino dos Céus é território celestial. Se nós formos lá em Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Essa é uma bem-aventurança que ela se cumpriu há 2000 anos atrás, ela se cumpre hoje e ela se estende também para a eternidade. E o Senhor Jesus viveu essa bem-aventurança. Ele não só ensinou algo, como ele mesmo viveu. Lá em João 11, versículo 35, mostra o momento que Jesus chorou. E lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz assim: nos dias da sua carne, quer dizer, o Senhor Jesus, um corpo presente, em carne e em osso, com grande clamor e lágrimas, ofereceu orações. E no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ali também. E o Filho de Deus chorou e foi consolado e ressuscitado. Agora, se o próprio Senhor Jesus, o Rei da Glória, chorou, porque muitos, mesmo aqueles que creem em Deus, sentem que chorar é um sinal de fraqueza. Eu, pessoalmente, não sou muito de chorar, de derramar as minhas lágrimas, mas às vezes que eu não pude conter e eu chorei e chorei por inúmeras horas, o único que foi capaz de me consolar foi a presença do Senhor Jesus, a voz de Deus, o Espírito Santo. E esse choro sincero abre o espaço para a presença do Consolador. E o Espírito Santo é esse, chamado de Consolador. Mas ele não consegue consolar aquele que tem o coração endurecido. E esse choro é também pela dor do próximo, porque o reino de Deus não é individualista. Há aqueles que choram pelas almas, pela injustiça, pela frieza espiritual, e estes também serão consolados. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 15, diz: chorai com os que choram. Isso é estender a mão àquele que suspira, necessita, e a sua única chance e a sua única saída é a palavra de Deus. É naquele momento onde Deus responde à pessoa, e se Deus não responder à pessoa, ou acontece alguma coisa, ou aquela alma está perdida. No livro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 6, diz Ezequiel, e depois menciona, suspira com quebrantamento do coração. Tem que haver, dentro desse bem-aventurado, seja aquele que ainda chora pelo pecado, ou aquele que já se tornou o bem-aventurado, tem que haver o choro pelas almas. Porque se não houver, a nossa própria alma, ela está anestesiada diante da dor do... Você nota que é algo
que vem, conforme está escrito que o amor de muitos se esfriaria e tem esfriado, porque alguns anos atrás, se houvesse um acidente, um morto na rua, muitas pessoas iam se reunir ao redor e ficarem chocadas com o que aconteceu. Mas hoje as pessoas passam, veem que ali há um corpo morto e continuam, nem olham, porque já se tornou normal, natural, não se importar, não sentir, e ali está o filho de alguém, o pai, o marido, o irmão, a mãe, ali está uma alma que pode ter se perdido para sempre. Agora o consolo de Deus, ao qual nós temos falado, é essa força que vem de dentro e não apenas um alívio exterior. Não é algo que alguém venha simplesmente notar na sua face, mas é algo muito mais profundo no interior da pessoa, porque o mundo oferece distrações para acalmar a dor. Agora Deus oferece a resposta. Deus resolve o problema. Ele oferece a sua própria presença. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21, nós podemos acompanhar e ler: o reino de Deus está dentro de vós. E quando o Espírito Santo vem, ele inaugura o reino de Deus dentro daquela pessoa. E devemos pontuar que o consolo de Deus não é a ausência de sofrimentos, de batalhas, de guerras ou de angústias. Assim como no princípio nós mencionamos que diante de Deus uma ovelha, mas diante do mundo deve ser como um leão para que possa suportar e lidar com as opressões da vida. Agora, o consolo de Deus é a presença de Deus que dá a direção no meio do sofrimento para que você ainda venha encontrar o caminho do céu. Agora, se olharmos o original que foi escrito em grego, bem-aventurados, makarioi, não significa apenas feliz. Não é uma felicidade comum, mas é uma pessoa completamente realizada, afortunada, abençoada. É uma alegria espiritual profunda que não depende de circunstâncias externas. Ela permanece mesmo ganhando, mesmo perdendo, mesmo estando em meio às ruínas. E essa é a descrição do estado daqueles que pertencem ao reino de Deus. Claro que o meu grego não é muito bom ou muito fiel ao original, mas eu devo dizer que estou aqui me esforçando. Os que choram em grego, pentontes, do verbo penteu, que é lamentar profundamente ou prantear com a dor na alma, isso significa que não é um choro superficial, é um choro profundo de luto, de perda, de contrição do coração. E a mesma raiz da palavra usada para luto por um ente querido. Então, o Senhor Jesus está falando de uma tristeza real, e não daquela decorativa que falamos a princípio, daqueles que querem se exibir com o seu próprio choro. Tiago usa o mesmo verbo, no capítulo 4, versículo 9, que diz assim: senti as vossas misérias, quer dizer, os seus pecados, os seus erros, suas injustiças, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, que é o que acontece quando a pessoa ela vem a se converter. Ela sente primeiro aquele pecado, aquela morte espiritual, ela se lamenta e chora, mas então ela se converte, e converte-se com ela as lágrimas. Mas aqui no livro de Tiago diz para converter o vosso riso em choro, porque é melhor um choro sincero que salva a alma do que aquele riso falso, que é o riso daquela foto no Instagram,
e quer mostrar algo que infelizmente não é real. E então serão consolados. E a palavra em grego utilizada, se é que eu posso pronunciá-la corretamente, parakaleo, que significa consolar, encorajar e fortalecer com proximidade. E é a mesma raiz da palavra paráclito, que é um dos nomes do Espírito Santo, o Consolador. Lá no livro de João, capítulo 14, como lemos anteriormente, versículo 26, mostra. E isso literalmente significa alguém que se coloca ao lado para ajudar. Ou seja, o Senhor Jesus está prometendo que os que choram com o coração quebrantado serão visitados por uma presença, e melhor, habitados por uma presença que os sustenta por dentro. E essa promessa de consolo para aqueles que choram não é isolada, ela percorre por toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Porque após o pecado de Adão e Eva, e eles perdem o Éden, o mundo entra em caos. Mas ali que já há dor, é ali que começa a história da redenção e do consolo. Quando é decretado que multiplicarei sobremodo as tuas dores, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, ali já há promessa no versículo 15 da semente que ferirá a cabeça da serpente, falando sobre o Senhor Jesus. Lá em Êxodo, Deus ouve o choro do seu povo. Êxodo capítulo 3, versículo 7. E tenho visto atentamente a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Deus vê e ouve, e então desce para consolar, e não só consolar, mas também libertar o seu povo. No livro de Salmos, o livro das lágrimas sinceras, Davi e os filhos de Corá e Asaf, e todos eles lamentam, mas todos são consolados. No Salmo capítulo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isaías, o profeta do consolo, o profeta consolador, falou sobre o Senhor Jesus. O Senhor me ungiu para consolar todos os que choram. Isso está lá em Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3. E o Senhor Jesus leu exatamente essa profecia em Lucas capítulo 4 e se reconheceu e aplicou a si mesmo. Aliás, a profecia falava exatamente sobre ele. E há um livro da Bíblia literalmente chamado de Lamentações. São as lamentações do profeta Jeremias e do povo de Israel. E o que é muito importante em meio ao lamento é a esperança. E lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, é dito exatamente sobre isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E mesmo ali no choro mais intenso, há a fidelidade de Deus se renovando a cada manhã. No livro de João, é mostrado que o Senhor Jesus chora junto daqueles que choram, como lemos antes, no capítulo 11, versículo 35, diz que Jesus chorou. Diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria, o Senhor Jesus chora. E ele chora porque se importa com a dor de quem sofre, como também sofre os sofrimentos daqueles que diante dele quebrantam o coração. A diferença é que ele não só fica chorando, ou melhor, se lamentando, mas traz no seu poder a solução dos problemas. E no livro de Atos, o Espírito Consolador é derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas que se quebrantam e choram,
diante de Deus e por Deus até os dias de hoje. Atos capítulo 1, versículo 8 é dito: "E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." E no Apocalipse, o consolo final, porque Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E esse é o consolo total, eterno e definitivo. Então, bem-aventurados os que choram, porque o céu não ignora quem derrama lágrimas com sinceridade e com fé naquele que é o Rei eterno de todo o universo, o Senhor Jesus. E essas lágrimas são como sementes plantadas na terra pelo próprio Espírito Santo. E o Senhor do reino colhe cada uma delas. E amanhã retornamos com mais um versículo do monte, o sermão que inaugura a ética do reino de Deus. Free audio post production by alphonic.com.